Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta e estamos no nosso 21º episódio do Ciência Deriva Podcast. Depois de uma certa pausa, que na verdade, para quem é estudante e quem é professor, todo fim de semestre é uma espécie de ano novo. Ele acaba, você renova suas esperanças, são turmas novas, professores novos, enfim, parece que você pode se redimir do semestre passado de tudo aquilo que a gente acha que fez errado e manter o que fez certo. Desta forma, nós temos já algumas mudanças em relação ao semestre que iniciou e outras coisas que a gente vai manter. Então, para avisar, eu vou começar com aquilo que a gente vai manter nesse semestre e espero que seja por muito tempo. A primeira coisa e a mais importante é que nós ainda estamos lutando incessantemente contra a entropia. E isso parece que não vai acabar, porque, querendo ou não, a entropia ela está aqui e ela vem de todas as formas, ela é multifatorial, multidinâmica, multi dos múltiplos. O que a gente tem que fazer é estar atento e forte a ela. E isso nós estamos com mudanças e mantendo certas coisas, nós estamos aqui lutando contra ela. Outra coisa que vai se manter é que as nossas entrevistas vão continuar sendo quinzenais, mas, como vocês viram nas nossas redes sociais, com entrevistadores diferentes. Então, eu continuo, mas a Aline Gomes, que fez esses 6 meses comigo, as últimas entrevistas, ela não mais ficará em frente às câmeras, ela continuará no Ciência Deriva, mas agora no suporte, vamos dizer assim, trabalhando nas redes sociais, trabalhando, enchendo o saco dos alunos que tem que entregar as coisas, entendeu? Sendo chata, mas é do jogo. E também sendo peça fundamental para que o Ciência Deriva continue lutando contra a entropia e continue se mantendo vivo. Então, Aline, amor, muito obrigado, viu, por tudo que você faz e fez. Tá bom? Um grande beijo. E agora, para falar das mudanças, é uma coisa que eu esqueci de falar. Uma coisa também vai continuar. O Ciência Deriva, ele veio aqui para conversar com as pessoas. E a gente está gravando no dia 8 de setembro, um dia antes, um dia depois do 7 de setembro. O que a gente quer saber aqui é como o nosso participante desfila na sua passarela da vida, sobretudo na passarela profissional dele. E o mais interessante é que a gente quer saber não o que a plateia vê do desfile, e sim o que o entrevistado ao desfilar vê em relação à plateia e o mundo. Então a gente quer saber sobre a sua trajetória mesmo. Isso continua a mesma coisa. E o que muda, voltando, né, depois desse parênteses, é que os entrevistadores, além de mim, são diferentes. O primeiro entrevistador que nós vamos ter diferente vai ser o Guilherme Cavalcanti. E a outra entrevistadora que não vai começar hoje, vai começar daqui 2 entrevistas, é a Nicole Anick. Hoje nós iremos fazer a entrevista com o Gui, que é o Guilherme Cavalcanti, e a Bruna Nascimento, a Bruna. Tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Gui, que pela primeira vez está fazendo uma entrevista aqui. Guilherme, Gui, seja bem-vindo, o grande jogador de basquete da NBA Morumbi. Tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Tudo ótimo, obrigado, Cadu. Bem, me apresentando aí para a galera, eu sou o novo apresentador aí, como o Cadu disse, Guilherme, e estou um pouco nervoso, confesso, mas com a andar da carruagem eu acho que eu vou me adaptando. Somos 2 nervosos. E temos a Bruna também, que já é a segunda vez que ela faz uma entrevista, né? Ela fez há exatamente 11 episódios atrás, contando com esse, né? No 10º episódio. Tudo bem, Bruna? Sim, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, já participei uma vez aqui para entrevistar o Cadu e a Bruna, a minha xará. Atualmente estou no 4º semestre de Ciências Biológicas e sou da sala do Guilherme. Estou no Ciência Deriva há muito tempo, então provavelmente já me viram em algum canto do Ciência. Com certeza. E nós vamos agora, então, apresentarmos a nossa entrevistada. Bruna, você faz as honras, por favor? Claro que sim. Gente, hoje vamos falar com a Isabela Mirandês. Falei certinho, Isa?
Falou certinho, ó. Eu tava só esperando o Mirandes. Ela ia puxar a orelha nossa, sabia? Já ia puxar a orelha. A Isabela Mirandês, que ela acabou de completar a graduação em Ciências Biológicas, agora no primeiro semestre de 2022, e está atualmente como pré-mestranda pelo Laboratório de Neurociências Professor César Timo Iaria, que é da USP. A Isa, ela é minha amiga, mas se eu não fosse amiga dela, eu falaria a mesma coisa, que ela é uma menina super inteligente, poliglota, dedicada, e diríamos talvez que até CDF. Ah, eu acho também. E é a nossa convidada só. de hoje. É. Isa, a gente queria agradecer por você ter aceitado o convite, e a gente está super feliz com a sua presença. Eu que agradeço o convite. Eu estava conversando com o professor Cadu, é uma honra gigantesca poder estar aqui. Ao longo da minha trajetória acadêmica, eu pude ver, né, o desenvolvimento do Ciência Deriva, e poder estar aqui hoje como participante é gratificante. Queria agradecer tanto ao professor Cadu, quanto ao Gui, quanto à Bruna. Muito obrigada mesmo, me sinto lisonjeada. A gente que agradece muito. E a gente que está orgulhoso de ter você aqui, muito mesmo. E Com então, certeza. como a Bruna disse, ela estudou em Bimburubi, onde eu dou aula, trabalho lá. E a primeira vez que eu dei aula na minha vida foi para a turma dela. E eu lembro direitinho. E eles se formaram agora. Então, assim, para mim, ela simboliza assim uma parte importante da minha vida. Eu vi elas, Que bonitinho! não só ela, mas a Eu turma vou me inteira. emocionar. Pode ser emocionado. Eu estou emocionado mesmo. Oh. E tanto eles se desenvolvendo, eu vi como eu me desenvolvendo. Como a primeira, nossa, eu estava mais nervoso que eu estou hoje, assim, e bem mais inseguro do que eu estou agora, mas mesmo assim eu estou nervoso e inseguro. Então, olha, Isa, Mirandês. Isa, muito obrigado. E Herzlich Willkommen ao Ciência Deriva. Dankeschön. Yeah! Falei obrigada. Mais uns mil obrigadas do que eu já falei. Agora a entrevista inteira em alemão, vamos lá. Vamos! Partiu! Vai ser um nível hard. Para quem boiou, a gente falou em alemão. Na verdade, eu copiei, assim, do Google. Na verdade, ela me escreveu. E eu disse, seja bem-vindo ao Ciência Deriva. Eu tive que anotar aqui no papelzinho, ó. E é do jeito que fala. Tá aqui, ó, bem mal feito. Meu Deus! Mas eu vou fazer o quê? Porque eu não falo alemão. Eu falo português. Até este momento, né, Carlos Eduardo? Nesse momento, exatamente. Fé. Então, assim, Isa, muitíssimo obrigado de novo. Bem-vindo ao Ciência Deriva. Eu vou começar com a pergunta que não mudou, a nossa pergunta tradicional, a pergunta Globo Repórter. Isabela Mirandês, quem é você? Da onde você veio? O que você se alimenta? Onde você pipeta? Onde você corta o cabelo? O que você faz? Diga quem é você. Bom, primeiramente, me apresentando, eu sou a Isabela Mirandês Tabag, eu tenho 25 anos, morei minha vida inteira em São Paulo, ainda moro. Fiz uma parte de intercâmbio, né? Fui para a Alemanha, fiquei 3 anos, aprendi o idioma. A minha vontade de estudar ciências biológicas sempre foi muito grande, desde quando eu estava no ensino médio. Na verdade, até antes do ensino médio, sempre fui apaixonada por ciências. E diante disso, quando ocorreu a oportunidade de estar estudando em Morumbi, eu agarrei, porque era um grande sonho meu estudar ciências biológicas. Eu fiz uma iniciação científica na Faculdade de Medicina da USP, onde eu estou no processo seletivo para mestrado. Eu trabalho com ratos com epilepsia de ausência. Depois, ao longo da entrevista, acredito que falaremos mais um pouquinho sobre isso, não vou detalhar tanto. E ao longo da minha trajetória acadêmica na Faculdade de Medicina da USP, eu escolhi fazer o mestrado, então ainda estou no processo seletivo e também estou muito ansiosa para desfrutar desse mundo da biologia que eu tanto amo. Maravilha! Respondi tudo? Não, a gente vai perguntar mais ainda, mais e mais. Então, Gui, vamos começar, cara? Partiu? Vamos. Uma coisa que eu gostei que parece que todo mundo, assim, que vai para a área de ciência biológica tem uma história parecida. Sempre
uma conexão, assim, até mesmo antes do ensino médio, essas coisas assim. Isso que é muito intrigante, né, no nosso curso. A paixão pela vida vem logo cedo. Bem, a pergunta assim que não quer calar também seria: em que parte da sua vida, no caso você escolheu a biologia, em que parte você percebeu que era apaixonada pela natureza, pela vida em si, no caso? Olha, assim, desde o ensino fundamental eu já gostava muito, a matéria que eu mais gostava mesmo, como a Bruna falou, eu sou um pouquinho CDF, mas eu me empolgava muito quando eu estudava ciências, né, que no caso não era biologia antes. E na época do ensino médio, quando eu falo que tem um professor na minha vida que ele marcou muito, que é o Regis, e ele, toda a aula dele eu ficava encantada, eu pedia para gravar as aulas, porque assim, eu realmente gostava, me interessava. E ele tinha muita experiência com laboratório, então eu acho que no ensino médio mesmo, no primeiro ano do ensino médio, foi quando a minha paixão pela biologia assim explodiu, que era eu realmente vi o que eu queria. Eu sempre soube que eu queria trabalhar em um laboratório, não sabia com o quê, mas foi exatamente nessa época. Foram nas aulas de biologia, quando a gente ia para o laboratório, eu vi o microscópio, meu coração batia forte, então foi nessa época. Mas por que você gostava da biologia e não gostava da química? Assim, o que a biologia... Era a didática do professor, no fundo, ou tinha um assunto, assim, sabe? Quando você estudava a célula e via a célula no microscópio, por exemplo. Era isso que eu ia falar. Eu sempre gostei muito da parte celular. Como a célula trabalha, como um conjunto de células vai formar um tecido, vai formar um órgão, vai formar um ser vivo em si. Assim, para mim, me encantava muito isso na biologia. Eu sempre gostei de química também, mas o que me encantava mesmo, assim, até com bioquímica, que eu tive com você, que foi uma honra, eu me apaixonei, foi maravilhoso, eu gosto muito, mas assim, a parte celular mesmo, para mim, é o que... eu estava até comentando com a Bruna uma vez, que quando eu fico no microscópio, eu me desligo, é outro mundo, para mim é outro universo onde eu realmente fico apaixonada, eu adoro, como a gente trabalha com neurônio, né, então quando eu consigo ver aqueles neurônios, para mim é uma paixão gigantesca, então a biologia que eu gosto muito mesmo é da parte mais celular. Me identifico muito com a Isa, gente. A gente se dá muito bem. Vocês vão contar umas fofocas ou não? Quem sabe? Senão não tem graça. Né? Então, Bruna, quer falar alguma coisa? Quer mandar uma pergunta? Acho que por enquanto não. Tá. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Isa. Ainda assim, na escola, você já foi enveredando para biologia? Não teve muita dúvida, pelo que eu entendi, né? Para fazer o vestibular, para biologia em si, né? Ela é ela é vizinha minha, né? Aqui da ZL, somos da ZL, firme e fortes. E você escolheu em bi, como que foi isso? Porque você era CDF, você não pensou em fazer cursinho, cara? Era CDF assim. Você é muito estudiosa, você não pensou em fazer cursinho, passar na USP ou fazer uma pública? Então, Pro, em questão dessa indecisão que você falou, teve uma época que eu tive sim, em questão da biologia e da biomedicina. Eu fiquei muito, não sei para onde que eu vou, se eu vou para biologia, mas assim, eu sempre comento isso no curso. A biologia, ela sempre me puxou, sempre. Então, assim, tem alguns aspectos da biologia e da biomedicina que elas são muito parecidas, mas hoje, Isabela Miranês, eu vejo que eu não me identificaria com biomedicina, que realmente a minha paixão é a biologia. Por quê? Sim, eu acho a biologia ela muito mais abrangente do que a biomedicina em si. Eu acho que a biomedicina ela é um pouco mais restrita. Então, assim, muitas vezes o que um biólogo pode fazer, um biomédico também pode, mas o biólogo, eu acho que o campo de atuação ele é muito maior. Então, e eu falo assim, a parte mais também de pesquisa, que o biomédico também pode fazer, mas eu acho que o biólogo ele acaba tendo um pouco mais de vantagem em relação, por exemplo, ao manejo de animais, a parte mais, por exemplo, de zoologia, né, que a gente tem, que acaba envolvendo tanto a taxonomia, quanto a morfologia, a fisiologia. Então, eu acho que o biólogo acaba tendo uma vantagem nisso. Então, eu me identifico mesmo. A biomedicina ela acaba sendo muito restrita à medicina, né?
Isso, exato, exatamente, no laboratório, tudo assim, é o que eu falei, eu sempre quis trabalhar em laboratório, mas eu não sabia com o quê. Mas assim, quando eu fui prestar os vestibulares, etc., eu vi que realmente não era a biomedicina que me puxava, e sim a biologia. E como vocês falaram, eu acho que tem várias vezes para falar que eu sou um pouco CDF, sou bem estudiosa. E eu pensei sim em fazer a USP, eu cheguei a fazer o Enem, tudo bonitinho, só que foi bem na época que eu fui para a Alemanha. Então, assim, eu até, quando eu estava na Alemanha, eu tentei me inscrever para a universidade de lá. Eu morei numa cidade que chama Heidelberg, uma cidade universitária, e só que acabou não dando certo, né, em questão de documentação, tudo, e eu estava numa uma ansiedade muito grande de estar estudando de novo. Eu sentia muita falta, eu só estava trabalhando, estudando o idioma, então eu sentia falta do que eu queria estudar mesmo, que era a biologia. Então, eu acabei retornando e eu fiquei entre duas faculdades particulares, né, que foi a Embi Morumbi e a São Camilo. E eu acabei optando pela Embi Morumbi, referente às notas do MEC, assim. Aí foi por conta disso, da minha escolha da Embi Morumbi. Sim. Então, gente, se vocês quiserem falar, entra aí, tá? Eu vou aproveitar porque você falou da Alemanha. Você foi para a Alemanha com que idade? Eu fui para a Alemanha, tinha 17 anos. Eu fiz 17 anos. Nossa, gente, muito novinha. Eu era novinha. Fala, Uma criança, gente. Eu era bem novinha quando eu fui. Mas como que foi essa oportunidade? Você não falava nada de alemão? Porque você tem Não, olhos verdes, loiros, assim. Então todo mundo vai assim, você deve ver da Alemanha, né? Não, eu aprendi lá o idioma. Porque, assim, quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer um intercâmbio, né? Queria muito fazer. Na verdade, eu queria fazer um intercâmbio no ensino médio. Eu queria muito ir para a Austrália. E aí eu fazia o Rotary Club, não sei se vocês conhecem. Não e conheço. Eles fazem um programa. Eu não vou conheço. explicar agora, mas é assim, é a parte mais social, assim, agora eu não vou saber explicar. Mas eles ofereciam programas de intercâmbio. Então, eu me inscrevi, tudo, falei que eu iria para a Austrália. Só que, na época, o meu avô ficou muito preocupado. Ele falava, não vai para a Austrália, pelo amor de Deus, que é muito longe, tudo. Eu tenho família na Alemanha, né? A minha tia é de lá. E aí ele falou, não, vai para a Alemanha. Eu, imagina, não sei alemão, o que eu vou fazer na Alemanha? Mas, assim, aí eu acabei decidindo, falei, não, eu vou para a Alemanha, acho que essa parte da minha vida foi uma influência grande do meu avô, e hoje eu dou graças a Deus, porque foi uma experiência maravilhosa. E eu fui para lá sem nada, sem o idioma, só com o inglês eu já falava, mas aprendi tudo lá, arrumei o emprego lá, fui com a cara e com a coragem. Você foi para casa da sua tia? Eu fui primeiro para casa da minha tia, aí eu consegui um emprego como au pair, né, para cuidar de crianças, porque eu queria exatamente isso para aprender o idioma. Eu gosto muito de criança e eu acho que as crianças, elas ensinam muito, né? Então, eles falam o idioma mais fácil, né? Como eles são simples. Então, eu falei que eu queria fazer isso. E foi o destino mesmo. Foi uma vez, eu estava numa biblioteca e eu estava falando que eu ia ser au pair, que estava procurando, e um senhorzinho falou que o filho dele precisava. Entrei em contato, fiz a entrevista, e hoje eles são minha família até hoje. Ah, que legal! Nossa, que legal, muito bacana. Sim. E qual foi essa troca de cultura, assim, assim, você com 17 anos sair do Brasil e ir para a Alemanha, assim, deve ter sido muito grande, eu imagino. Foi forte, assim. E eu sou muito apegada à minha família, né? Então, isso foi uma das coisas que eu sofria muito no começo, até que quando eu voltei, assim, eu tava com muita saudade da minha família. Minha família é muito unida. Então, assim, esse choque de cultura, assim, no começo foi grande, mas eu me adaptei bem. Porque eu colocava na minha cabeça, se eu tô aqui, eu preciso me permitir a estudar a cultura deles, a vivenciar a cultura deles. Então, assim, eu sempre soube que tem diferenças, né? Às vezes bate a diferença, mas a gente tem que respeitar, cada um tem sua cultura. E foi muito bom. Foi muito bom que hoje eu falo que agregou muitas coisas em mim, a cultura alemã. Sim. Qual a cidade mesmo? Você falou, eu acho que eu perdi. Então, eu morei em 3 cidades. Eu morei primeiro em Randstetten, que é uma cidade perto de Frankfurt. Depois eu fui para Mainz, numa cidadezinha pequenininha.
que era uma cidadezinha perto demais, né? Mas é uma cidade um pouco maior. E depois fui para Heidelberg, que era essa cidade universitária que eu falei por último. Heidelberg tem um nome de cerveja, não tem, não? Mas a maioria dos nomes lá tem nome de cerveja. Qual que é a oportunidade? Não, eu falava, nossa, gente, quando vocês falam, parece que vocês estão falando um monte de palavrão, estão se xingando, o idioma é muito forte. Mas eu gosto muito, eu acho uma língua muito bonita. É bem bonita mesmo. Isa, voltando um pouquinho ao curso de Ciências Biológicas, quando você entrou na faculdade, você começou a cursar, ver a vivência ali dentro, era o que você esperava? Era, eu acredito, um pouquinho mais. Assim, eu fiquei muito feliz, assim, quando eu entrei, porque, como eu falei, eu fiquei 3 anos, assim, estudando alemão, fiquei trabalhando, mas, como eu falei, eu senti muita falta de estudar mesmo, assim, coisas que eu sei, que eu sempre estudei muito. Então, eu lembro até hoje que a minha primeira prova foi bioquímica. Eu, assim, estava super insegura, falando, meu Deus, como que vai ser essa prova? Faz muito tempo que eu não estudo. Entrei, assim, né, com a cara e com a coragem. Então, assim, muitas coisas básicas que eu aprendi lá no ensino médio já estavam um pouco esquecidas, né? Então, eu tive uma insegurança muito grande. E eu lembro que essa primeira prova era o professor... Era eu e o Sandro. Esqueci. Era o Sandro, isso, esqueci o nome dele. E aí o Sandro eu cheguei, ele estava entregando as provas, e eu cheguei assim, super insegura, porque ele estava com uma cara assim fechada, tipo, todo mundo foi super mal na prova. Aí na hora que a prova valia 5, e aí quando eu peguei a minha prova, estava 4,75, eu quase infartei. Meu Deus, assim, para quem não estudava há muito tempo, para mim foi uma conquista muito grande. Então isso foi algo que marcou, assim, o começo do curso para mim. Não sei para vocês, mas para mim, quando você para de estudar, é difícil retomar, né? Porque você deixa de ler os livros e você perde um embalo, sabe? Sim. É difícil. Respondi sua pergunta, Bruna? Com certeza, Isa. Então tá bom. mas foi. Eu falo que os professores que eu tive na Embi influenciaram muito, assim, na minha carreira. Porque todos foram, assim, muito bons e sempre contribuíram ali. Não só na minha, mas eu digo pelos meus colegas em geral. Então, foi muito bom. Enquanto você estava na faculdade, você só fez iniciação ou você fez outros estágios? Eu só fiz iniciação. Bem quando eu entrei no laboratório, eu já estava concorrendo a um processo seletivo numa empresa e era para trabalhar com entomologia. E eu nem sabia o que era entomologia quando eu fiz a entrevista. Até que eu lembro que o entrevistador perguntou para mim, eu não sabia o que era. Logo você em entomologia, Isa? Exato. Eu estava no 3º semestre, eu nem sabia o que era entomologia. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus, porque eu não vou falar que é muito forte, né? Mas eu não gosto. Respeito muito quem segue a área, é uma área muito bonita, mas não é pra mim, não. Gente, a Isabela morre de medo de borboleta. Morro. Que borboleta! Lepidopterofobia chama. É um negócio verdadeiro. Muito medo, gente. Eu lembro que a gente fez uma saída de campo, você foi lá caçar as borboletas, estava com aquele negocinho lá. Não foi, imagina! O professor... Foi, sim, não foi? Lembra, antes da pandemia? Imagina! Professor, que eu? Não era eu, não. Eu fujo dela. Era um holograma. Eu fujo dela. Não, até quando a gente sai, assim, né, faz a saída de campo, eu tô sempre olhando se as borboletas não vêm em mim, porque senão eu saio correndo. Eu falo que eu sou bióloga, como que era o professor Gabriel falava isso pra mim? Bióloga Nutella, de laboratório, Nutella. Sabe quando eu era pequeno, falavam assim, que se você pegasse a borboleta na mão e saísse um pozinho da asa dela e passasse no olho, você ficava cego. Sim! Você pegou essa lenda também? Eu lembro, falava. Mas assim, não é por conta disso, não. Mas eu não sei. Ela chega perto de mim, me dá taquicardia, dá falta de ar. Dá um trem você, né? Nossa. Não, eu entro em pane. Eu lembro até uma vez que fiz uma entrevista de emprego, entrou uma borboleta no escritório e eu travei, eu não conseguia falar, eu fiquei desesperada e a mulher não entendendo, né, o que estava acontecendo, que era por conta da borboleta. E quando eu tive entomologia, o professor Gabriel falou: Isa, a borboleta tá morta, vem cá, vem na lupa. E eu falei para ele: eu não vou, eu me recuso, eu não vou. Vai saber se eu olho ela e ela se mexe.
Não, nem isso. Não, me dá aflição só de olhar, assim. Às vezes tem vídeo na internet, eu não consigo ver, me dá aflição, não gosto, não. Elas são muito bonitas, são ótimas polinizadoras, muito, muito boa para a natureza, mas assim, longe de mim. Eu aqui, Elas lá A você... natureza. exato, Lá. exato. E você conseguiu essa iniciação em que semestre da faculdade? Como é que foi? Como é que você foi parar no laboratório? Eu estava no quarto semestre, eu já estava procurando estágio, né? E foi bem nessa época que eu estava no processo seletivo dessa empresa que eu comentei. Era do quê, E aí, assim? Você ia fazer o quê na empresa? Nada a ver com era pesquisa? para fazer não, na verdade era para fazer controle de pragas. Eles eram uma empresa que mexiam com inseticidas, então inseticidas naturais. Então eles precisavam de biólogos, né, iniciantes, para só poder assinar que estava tudo certo, né, o controle de pragas. Mas como eu falei, hoje eu dei graças a Deus porque não é Sim, uma não é coisa a que sua eu cara. sei, porque eu e o pacote Office a gente briga todo dia, todo dia brigando. E enfim, aí a Gabi, na verdade, ela viu um post no Facebook que a Gabriela, ela tinha acabado, a Gabriela Benício, né, uma colega minha do laboratório, ela tinha acabado de entrar, que abriram os processos seletivos, né, das novas turmas de iniciação científica. E nisso a Gabi entrou, ela fez a entrevista e aí eles estavam precisando de mais uma pessoa para agregar nos projetos. E nisso falaram que queria uma pessoa, né, que se dedicasse, que gostasse de estudar. E aí a Gabi falou: Isa, para mim é o seu perfil. Você quer fazer entrevista? E aí eu me joguei, falei: tá bom, eu vou e já tô lá até hoje. Ô, Isa, Gui, se você quiser perguntar, eu vou perguntar um negócio para ela, aí você me corta, fica à vontade, que eu vou pegar uma carona na pergunta da Bruna. Assim, você falando, parece que a matéria que você mais gosta seria histologia. Tô Gosto, chutando aqui, né? Porque mas você falou de acertou. célula, microscópio. Na hora veio isso na minha cabeça. Que, por sinal, é uma matéria que eu não gosto também, não é a que eu menos gosto. E aí, assim, quando você pintou essa oportunidade, você pensou, puta, mas não tem nada de histologia. Ou você viu. Você simplesmente, não simplesmente, mas você aproveitou a oportunidade e falou, meu, tudo bem, vou ver a matéria depois, a área depois. Ou você foi estudar e pensou, pô, isso aqui, na verdade, não é realmente o que eu quero, sabe? Você ficou nessa dúvida, como que foi? Pero eu acho que no começo todo mundo fica, né, com dúvida, porque, como eu falei, a biologia ela é muito grande, ela é imensa. Só que a área de histologia, ela me pega muito, eu gosto demais. Eu lembro que até teve uma matéria com a professora Bruna, que foi de histologia, não lembro agora, alguma coisa patológica, e foi muito legal, assim, a gente estudava as lâminas para fazer as provas, então a histologia mesmo, ela sempre me puxou. Quando eu entrei no laboratório, que é de eletrofisiologia, eu senti um baque, assim, né? Porque eu falei, caramba, ainda não tem, né, a histologia que eu tanto gosto. Só que ao longo da minha iniciação científica, eu fui vendo que, assim, a gente não estuda só eletrofisiologia, a gente também estuda os mecanismos de ação. Então, isso foi uma coisa que me encantou, até que eu tive a oportunidade de fazer parte da minha iniciação científica, né, no ICB. Fiquei uns 4 meses lá, ICB da né? USP, né? Isso, da USP, juntamente com o laboratório, né? Eu não saí, esse laboratório tem colaboração com o nosso, e lá eles mexem muito com histologia. Então, assim, eu pude aprender a fazer imunohistoquímica, me mostraram como que faz o Washington blotting. Então, assim, para mim, esse foi o momento que me deu um start falando assim, caramba, é isso que eu quero. Eu quero mexer com isso. Aí você percebeu, então, que você estava na área certa, então. Isso, exato. Porque, assim, eu acho que dúvida a gente sempre tem. A gente não pode falar, não, sempre tive certeza, porque é mentira. Então, mas, assim, quando eu me vi ali, sabe, fazendo, eu jamais, assim, na minha cabeça, nunca pensei que eu fosse para neuro. Nunca, nunca. Nunca passou na minha cabeça. Mas, assim, hoje eu vejo que é uma coisa que eu estou me identificando cada vez mais. Mas essa parte mais de neurobiologia que eu realmente me apaixonei. Acho muito interessante. É muito bom. Querem perguntar, gente?
É bom saber que ela também tinha essa dúvida, porque eu agora tô tendo essa dúvida também, porque eu sempre fui da área mais do biólogo de campo, mas agora eu tô meio dividido entre o laboratório também, porque eu estou gostando de algumas matérias. Por mais que eu sinta raiva de estudar, eu tô gostando. Mas eu acho que estudar é uma relação de amor e ódio. Você nunca vai estar só ou 100% amor. Eu falo, às vezes assim, a gente, beleza, pega um artigo, né, para ler, e aí, assim, no desenvolvimento do artigo tá tudo certo, você tá entendendo, aí chega uma parte que você trava. E aí já começa a ansiedade. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, e eu acho que é normal ter essa dúvida. E eu acho que assim, vai chegar lá na frente também e falar, nossa, sabe o que é isso? Vamos especializar nisso. Então, assim, tá tudo bem ter essa dúvida. Eu sempre coloco isso na minha cabeça, assim, e prezo também para minha profissão, porque eu acho que a gente pode tomar outros rumos também. A gente não precisa só ficar. Eu escolhi trabalhar com zoologia. Então eu vou com assim, isso. Isso, porque é assim, muito legal da biologia. daquela área tem vários ramos que você pode seguir. Então, se você quer seguir, por exemplo, o que eu dei de zoologia, você pode ir para a parte de fisiologia, você pode ir para morfologia, você pode ir para diversas áreas. Então, é bom a gente ter essa mente que a biologia ela é ampla, até quando a gente já está especializado. E às vezes, assim, no laboratório, quando eu entrei também, eu fiquei numa certa dúvida, mas eu fui pela oportunidade, né? E na verdade, você entrou para um laboratório de neuro. Você gosta de histologia. Às vezes a gente não associa que a gente pode fazer cultura de célula de neurônio, né? Sim, Parece que você sim. vai, sei lá, estudar sinapse, não é? Sei lá. Exato. E no fundo, a histologia é uma ferramenta que se pode usar, pode se especializar nela dentro da área de neuro, né? E a gente tem que mergulhar mesmo. É bom fazer. Você fez iniciação, você começou em que semestre mesmo? Eu tô pensando aqui agora, mas eu acho que foi no quarto. Eu acho que foi no quarto semestre. No meio do curso, mais ou menos. Vai, vamos pensar assim. Foi no meio do curso. Você acha que isso foi bom? Eu vou fazer no final também, começar a procurar área mais no final do curso? O que você acha? Eu acho que foi ótimo. Eu acho que eu amadureci muito como pessoa e também como profissional. Às vezes eu fico pensando, nossa, às vezes nem parece às vezes, a mesma pessoa que entrou aqui. Então, assim, é bom porque assim, a faculdade mesmo, ela te modela, né? Ela já te muda, ela traz outra perspectiva de vida, ela traz outra visão. E juntamente com outro lugar que também está trabalhando nisso, eu acho que agrega. Então, eu acho que ter feito a iniciação científica juntamente com o curso, assim, como eu falei, eu fiz no meio do curso, para mim foi muito bom, porque me trouxe outra visão. E você pode ter o direito de errar também, dá tempo, né? Porque você deu sorte, de uma certa forma, Sim. né? Sim. Você pode não gostar. Não sei se o Gui está passando por isso, que começou a trabalhar agora, ou tá, sei lá, indeciso, né? Mas, enfim. Não, eu tô gostando muito assim, do trabalho que eu tô fazendo no Parque Ecológico, que é com os animais que eu tanto gosto. Mas eu tenho essa divisão, tanto que quando terminar assim esse estágio que eu estou fazendo, eu vou procurar fazer em algum laboratório para ver o que eu vou achar, a experiência também, eu já tenho uma experiência de como é trabalhar em laboratório, que é muito mais assim um conhecimento mais abrangente que você precisa ter, acredito eu, né, do que o trabalho que eu estou fazendo, porque eu entrei assim meio que sem saber de muita coisa. Eu tenho conhecimento sobre os bichos, mas só que a fauna, assim, da região de São Paulo é muito... E sem contar que lá recebe também animais de tráfico, ou seja, animais de outros lugares do mundo. Legal. Aí eu tô aprendendo também muita coisa nova por conta disso, também. E esse aprendizado eu acho que é muito interessante, porque quando a gente pensa em fazer algo depois da faculdade, a gente fica muito atrelado à academia. Eu tenho que fazer mestrado, tenho que fazer doutorado, tenho que fazer pós-doc, sendo que é muito grande. A biologia, então, gente, é uma área que as pessoas não têm noção do que o biólogo pode fazer, porque é muita coisa. Então, é muito legal isso da faculdade, porque a gente pode testar, igual o professor disse, a gente pode testar. A gente, que nem a Isa deu muita sorte de ir para neuro e gostar, porque neuro é difícil, é um assunto muito complicado. E eu falo, fica quem gosta, sério. E neuro,
te deixa meio maluco, né? Assim, Olha, Pro, e eu gosto muito de genética também. Eu ainda sempre pensei assim, sabe? Você vem uma época assim da minha vida que vai dar um estalo e falar assim, vou para a genética. Só que genética também é uma coisa dificílima e é uma área linda. Então, assim, a parte celular e a parte molecular é o que me pega muito na biologia. sim. Que eu Desde o realmente início que eu gosto. dei aula para você, eu percebi que você é a bióloga do Juro! laboratório, você é a bióloga do avental, entendeu? Não da Ah, botina, eu né? sou. Eu adoro colocar um jaleco. Eu vou colocar um jaleco, né? A Ô, Isa, pipeta, então, nossa, adoro pipetar. Ai, eu também, tá vendo, gente? Eu e a Isa aqui, ó. então, ó, vamos aproveitar então para a gente falar o que você, no fundo, você entrou, você podia explicar mais ou menos como que você, quando você entrou no laboratório, você explicou, né? Mas o seu trabalho, assim, se você puder fazer uma pequena linha do tempo, desde você pegou um trabalho, uma fatia de um doutorado, e aí explicar, você trabalha com epilepsia de ausência. Eu não sabia o que era antes da Bruna me falar o que era, E uns churrascos do Ciência Deriva para trás. Nem eu eu. queria Ela aproveitar explicou lá. e meio que entrelaçar a pergunta do Cadu com a minha, que é meio como a pandemia afetou tanto na sua graduação e na iniciação científica, no que você fazia ali no laboratório diariamente. Sim. Bom, quando eu entrei no laboratório, estavam sendo feitos foi o protocolo que eu apresentei no meu TCC, o meu TCC e o da Gabriele. Já estava em andamento, então, quando eu entrei, eu peguei a parte de análise, né? A gente fez a análise comportamental dos animais com epilepsia de ausência. Só explicando um pouquinho, a epilepsia de ausência, ela é um tipo de epilepsia genética, ela acomete crianças, e é um tipo de epilepsia que tem crises não convulsivas, só para explicar um pouquinho do nosso trabalho. E a gente mexe com eletrofisiologia. Então, quando eu entrei, estavam tendo protocolos, tanto a gente estava trabalhando com o protocolo de fêmeas, porque dentro da literatura já foi bem explicado que na epilepsia de ausência, as mulheres são mais acometidas do que os homens. Então, por isso que existe o trabalho das fêmeas, para estudar se por exemplo, o medicamento que ele é bem... o medicamento que sugerem para usar na epilepsia de ausência é o ácido valproico. E o ácido valproico, ele causa muitos problemas hormonais, como, por exemplo, causando o ovário policístico. Então, muitas mulheres sofrem desse problema. Então, diante disso, a gente ainda está em aberto esse protocolo para ver se como que está, né, a histologia dos ovários das fêmeas, por exemplo. Deixa eu só uma... Doutora Ângela Cristina do Vale, ela estudava o sono, ela trabalhava com eletrofisiologia e ela estudava o sono. E aí, quando ela colocava eletrodos nesses ratinhos, ela conseguia ver um padrão diferente. Depois eu até mostro uma crise epilética para vocês. E ela não estava entendendo, né, o que estava acontecendo, se era problema do eletrodo, se era aquele rato que estava com esse padrão diferente. E ela começou a ver que outros animais também estavam com isso. Então, ela separou esses animais que tinham esse padrão eletrofisiológico diferente e foram cruzando entre si. Ela fez um cruzamento mendeliano. E aí, nisso, ela começou a estudar e ela percebeu que essa cepa de animais eram ratos com epilepsia de ausência. Que existem dois modelos genéticos, igual o nosso na literatura, que são da Europa. Então, a gente seria o primeiro modelo brasileiro de epilepsia de ausência no mundo. Chiquérrimo, né? Chiquérrimo. Super chique. Só que genético mesmo. Assim, existem outros modelos, mas com indução de droga, por exemplo, tem um que eles trabalham com gato, que eles induzem penicilina para poder desencadear as crises de ausência. Então, existem vários modelos, mas genéticos mesmo, igual o nosso, existem dois das fêmeas e esse de comportamento, né, dos déficits cognitivos nos animais com epilepsia de ausência. Na verdade, eles queriam investigar como que é o ciclo estral em relação às crises, né? Então, a gente conseguiu ver que existem fases do ciclo estral que as crises elas são aumentadas. Aí também tem a parte de histologia que eu falei, né, para ver como que os ovários delas estão, porque a epilepsia, como eu falei, tem essa parte em questão dos hormônios, né, por conta também de medicamento antipilético. E a minha iniciação, então, foi dividida nisso. Também nós estamos com um trabalho de genética lá, que eu também me enfiei lá, para a gente ver qual gene
que está mutado. Então, foi tirado um pedacinho do córtex de um dos animais e foi para análise molecular. Então, é uma planilha com vários genes, para a gente poder analisar qual gene que está disfuncional nesse tipo de epilepsia. E, assim, parece que são vários genes que estão associados, não um só. Bacana. Ah, sim. Nossa, que legal, cara. Isso vai ser seu trabalho de mestrado, esses genes, análise desses genes? Não, o meu trabalho de mestrado, eu vou fazer neuromodulação desde o desenvolvimento do animal. A neuromodulação é uma intervenção terapêutica, né? Então, eu vou injetar uma corrente elétrica no cérebro do animal, né? Então, é um capacetezinho, assim, que eu coloco, e eu injeto uma corrente elétrica nele, né? Então, a fim de diminuir a estabilidade neural. Então, assim, a gente sabe que os nossos animais, as crises epiléticas deles começam de 3 a 4 meses. Então, eu quero ver se eu estimular desde o desmame, então eles desmamam e eu já começo a fazer a neuromodulação. Depois, eu vou ter vários grupos, né, de animais para ver o que está acontecendo também no cérebro deles. Então, eu vou também ter a parte de histologia para ver qual que é o efeito da neuromodulação nessas crises, se postergou, né? Então, por exemplo, se essas crises vão aparecer, sei lá, só nos 6 meses de idade, então, assim, se ele prolongou, aumentou o espaço entre as crises? Isso, aumentou o espaço, assim, para o surgimento das crises, exato, obrigada. De latência, né? Isso, exato. E também depois fazer a imunistoquímica para ver o que mudou. Se aconteceu isso, o que mudou no cérebro do animal? Qual alteração no tecido neural aconteceu? Então, o meu projeto de mestrado vai ser isso. Olha a histologia aí, gente! Exato. Ah, não, muito massa. Muito legal. Assim, a epilepsia, pelo que eu sabia, fui estudar um pouco, a Bruna até passou um texto, ela tem a ver com descargas elétricas que podem ser ou gerais, né? Ou, por exemplo, no hemisfério, ou numa determinada região. Aí, isso é o geral da epilepsia, né? Isso. A epilepsia de ausência não tem a convulsão. Não, ela não é convulsiva. É uma epilepsia genética assim? generalizada. O que dá para ver dela lá quando o animal tem a descarga? Tanto na criança quanto no animal, né? Quando eles estão tendo a crise epilética, ela não é convulsiva, então ocorre a crise, a criança ela fica paradinha, ela não tem atonia muscular, então ela fica paradinha com o olhar fixo e ela desliga completamente, então ela fica completamente inconsciente. E a crise, ela dura por alguns segundos, depois retorna normalmente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu dei até no meu TCC. Quando a criança, por exemplo, ela está na escola. Então, ela está aprendendo e aí ela tem uma crise. Ela está escrevendo uma palavra. Ela teve a crise, depois que ela retorna, ela continua fazendo exatamente o que ela estava fazendo, como se não tivesse ocorrido, né, essa interrupção, vamos dizer, interrupção. Entendi. Então, tanto a criança quanto o animal experimental, eles ficam paradinhos, assim, com o olhar fixo, sem atonia muscular e completamente conscientes. Assim, você pode observar alguns movimentos da face, né, algumas mioclonias, mas eles ficam completamente inconscientes durante a crise, tanto a criança quanto o animal experimental. Sim. E essas interrupções, elas causam algum problema muito grande no animal ou na pessoa? Ou... Sim, assim, isso é uma das coisas que está sendo muito discutido na literatura, porque a epilepsia de ausência está sendo associada a muitos déficits cognitivos. Antes, as pessoas e a literatura falavam que a epilepsia de ausência ela era uma epilepsia benigna, porém não é benigna. Como benigna? Porque, assim, eles falavam que não era que era benigna exatamente por não ser convulsiva. Então, como era uma epilepsia mais light, duram só alguns segundos, a criança não convulsiona. Então, falavam que era benigna. Só que, ao longo dos anos, foi descoberto que existem vários déficits cognitivos. Então, essas paradas são muito perigosas. Então, por exemplo, eu estava até lendo um artigo sobre acidentes de bicicleta com crianças com epilepsia de ausência. A criança está atravessando a rua, ela não está 100%, né? Às vezes na escola, às vezes ela tem uma vida normal, né? Então, é perigoso.
tanto na parte cognitiva quanto na parte social. Às vezes, eles têm muito problema de ansiedade, de depressão, e É até também... difícil a socialização, né, entre Sim, crianças. e a parte social deles é complicada, né? Porque eles já sabem que eles têm crise, não sabem quando que a crise vai ocorrer, fica com vergonha dos amiguinhos, são crianças, né? Sim, Então, é muito complicado. sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que são várias coisas associadas, o porquê, a gravidade disso. Não é só a parte de acidente, a parte a emocional, social, entre diversos outros aspectos. Gente, sabe uma coisa que a Bruna até perguntou sobre a pandemia? Como que foi para você as aulas quando mudou e o trabalho? Foi assim, melhorou, piorou, enfim, qual foi a sua impressão? Ai, foi difícil. Eu sou uma pessoa que eu preciso do presencial. Eu também. Nossa, assim, no começo eu me adaptei muito mal, porque eu gosto, né, dessa interação aluno, professor, a faculdade, a iniciação. Então, assim, a pandemia, ela quebrou, assim, no meio. Então, para mim, foi muito difícil me adaptar no começo. Depois, até me adaptei demais. Falando, prova? Como assim prova não é online? Como que não, né? Nossa, você não sabe quanto eu ouço agora a reclamação de prova presencial. Não é assim, a prova não é online. É o paraíso, né? Prova no Mas, papel, assim, tão cringe, né? Mas, assim, a mesma coisa do trazendo de novo para o CDF. Eu não consigo fazer uma prova sem estudar. Eu preciso me preparar. Então, assim, eu gosto muito de me preparar para as coisas. Então, até mesmo no remoto, eu estudava uma semana antes. Então Olha que você era aquela lindinha, pessoa que gente. passava as respostas no WhatsApp, né? Tem alguém que tem que passar, né? Mas isso eu não posso contar, né? É verdade, né? Isso fica, entendeu? A gente Não corta. pode contar os Deixa esquemas, no Cadu. sigilo. Você é professor. É verdade, né? Tem coisas que tem que ser separadas, né? Não adianta. Senão você Já se me queima, formou, então. Isa, já se formou. Ai, Pro, mas não tem como, né? Você tá online. Né? Tá lá, né? Não tem como mesmo. Assim, o importante que eu falava, né? Eu sempre conversei com as minhas colegas da faculdade. A gente sabe, mas assim, é só para ter uma confiança a mais. Mas, né? O seguro morreu Olha, de nós velho, não morreu? Eu vou Nossa, ficar eu calada, lembro. porque esse semestre eu tô tendo aula com o Cadu. Não, eu tive né? Eu posso, mas uma... acho que a prova vai ser tudo, vai ser um presencial, eu acho. É isso, eu cara. ainda Não não tem entendo essas necessidade, provas não. presenciais de novo. Não me acostumei. Tem gente que adora, Não né, sei nem online. escrever. Eu não consegui me acostumar para dar aula, acho que nem mesmo Eu não reunião, gostei, assim. não, Pro. Assim, para apresentar trabalho, assim, acaba sendo mais cômodo, né? Mas, por exemplo, eu até percebi muito isso quando voltou e eu fiz a minha primeira apresentação de trabalho. Eu sempre gosto de me preparar, então, assim, eu fico um pouco nervosa, mas nem tanto, porque eu sei o que eu vou falar. Então, eu me preparo bem. Só que, assim, da mesma maneira que eu me preparei, saiu tudo errado. Eu fiquei, meu Deus, parece que eu tô falando nada com nada, assim, sabe? Dá uma Mas regredida, foi né? exatamente porque acaba misturando também o emocional com, nossa, tá todo mundo me vendo agora, né? Na tela você não vê todo mundo, o professor tá ali, tá vendo, o professor avaliando. Então, assim, acaba atrapalhando também o desenvolvimento acadêmico do aluno. Eu não me adaptei. Tem gente que se adapta muito bem, mas Eu também não. Vocês se E do adaptaram, trabalho é a gente? mesma coisa. Olha, sendo bem sincero, pelo fato de ser online, às vezes, assim, no começo eu até conseguia focar, mas depois de um tempo, que eu me toquei que eu estava em casa, aí eu comecei a me acomodar mais. Aquele estralo no cérebro. O foco foi indo embora aos poucos. Aí quando voltou às aulas no presencial, aí melhorou muitas coisas. Só pelo fato de eu estar num lugar que é feito para estudar, já Sim. melhorou as coisas. Já, Além né? do que, a gente tá ali na sala, o professor sabe quando a gente não tá entendendo. Ele olha essa cara e fala assim, mano, não. Aí ele vai lá e fala, você tá entendendo? Aí você fala, não. Aí ele vai lá e explica tudo de novo. Agora no online, não, a gente não entendeu. Aparece deixa um S, passar. assim, entenderam, gente? Aparece um E, 2S. Entendeu? Passa. Às vezes Exato. o professor nem precisa perguntar, só pelo fato do nosso rosto ele já sabe. Ele tá lá explicando a coisa e a gente tá assim, ó.
Sim, sim. Não, e outra, a dinâmica é outra, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu lembro muito de botânica, quando a gente estava aprendendo a parte reprodutiva das plantas. A Camila, Nossa, ela mano. desenhava as coisas assim, até a gente entender. Uhum. Como que você faz isso no remoto, né? Assim, dá A para gente desenhar? teve. Dá, mas não é a mesma Este, coisa. A gente Então, teve assim, online botânica, eu, eu, Camila. eu não imagino tendo essa aula de botânica, por exemplo, online. Sendo que foi muito, teve muita didática na aula. Uhum. Então, assim, acaba, eu acredito, né, que o remoto, ele acaba dando uma cortada, né, nesse dinamismo todo que é a aula. Sim, com certeza. Porque fica mais restrito, né, tem coisa que pode fazer na aula, tem coisa que não pode. Então, eu acredito que seja um pouco difícil por conta disso mesmo. Sim, a professora Camila é uma professora maravilhosa, mas botânica é muito difícil. E a gente Exato. teve botânica no primeiro semestre. Não. Jovens padawans Nossa, pé lá. no peito, né? No primeiro, a gente Olha, também teve animal com você, cara, no primeiro semestre, Primeiro ó. semestre também eu Toma-lhe, lembro. Pé no toma-lhe peito também. matéria. É uma matéria mas difícil é para ser no primeiro complicado. semestre. O ideal Uhum. não era ter mais para frente. Vocês iam entender melhor. mas eu preferi muito mais a sua matéria do que a da Camila. Mas é Já é óbvio. gosto, eu acho, né? Quem gosta de planta, Sim, cara. Sim. sim. E até que quando eu comecei a fazer o curso, foi uma das primeiras coisas que eu falei para a professora Camila. Eu falei, eu não vou gostar de botânica, tenho certeza, porque eu fui muito mal no terceiro ano do ensino médio, quando eu tive botânica. Eu fui muito, muito, muito mal, muito mal. Então eu É. falei para ela, eu não vou gostar, mas a Camila, ela abriu os meus olhos. Até que eu quase fiz iniciação científica com ela, com Eu segunda lembro, série. sabia? Que eu lembro que você juntou com ela. Eu fiquei com inveja dela. Falei, pô, ela podia fazer uma iniciação comigo. Ai, pronto, já Ah, e na IC? Você teve bolsa de FAPESP ou CNPq? não, não consegui bolsa, porque por conta de quem? Da pandemia, né? Isso, como foi o Eu já trabalho? Não ir para o eu já estava laboratório? com um projeto, eu estava com um projeto já, né? Eu fiz uma proposição de estudo para uma empresa que fornece canabidiol. Então, eu fiz toda a proposição de estudo, tudo bonitinho. Eles responderam meu e-mail, pediram para eu mandar o projeto para eles, para ver, né, os efeitos do canabidiol na epilepsia de ausência. E acabou que deu bem a pandemia, a gente perdeu o contato com eles, eu também não tinha como ficar mandando e-mail para eles, sendo que a gente não estava indo para o laboratório porque não podia. Então, essa parte não deu certo, mas Você ficou foi um por tempão conta disso, né? parada, então, sem fazer nada no laboratório? A gente ficava vendo artigo, né, fazendo revisão bibliográfica, mas sem a parte experimental. Dá uma Só a bruxada, parte, né? assim, de análise de sinal, essas coisas, assim. Mas, tirando isso, a parte experimental mesmo a gente não fez, porque não podia ir. Sim. Então, acabou que essa parte da iniciação científica não deu certo em questão de bolsa, tudo, projeto, porque a pandemia entrou e A geração de não vocês deu certo. pegou uma grande surpresa, né? A gente não estava esperando, assim. E eles Né? decretaram na USP, né? Não é para ir. Então, Sim. a gente Na USP foi bem acabou. rígido, eu lembro bem. Foi. Até que a É. gente pensou, a gente não vai parar, né? Imagina. Eles falaram, não. Então, foi por conta disso, assim, né? Então, mas agora. Ainda mais É tão que eu perto do falei. HC. Sim. Mas, assim, de qualquer forma, mesmo que acabei não conseguindo esse projeto, não consegui essa bolsa, né, que eu teria, mas foi uma experiência muito boa, assim, em outros aspectos, assim, né? O conhecimento que eu adquiri, eu acho que ninguém consegue me tirar. Não há bolsa que tira. Ninguém tira o Com conhecimento, isso certeza. não tem como. Sim. Gente, ó, o tempo urge, como diria no interior. A gente já falou 50 minutos. E daria para falar Nossa! mais, né? Nem deu para perceber, né? Então, assim, vamos Não. para a reta final, gente. Se vocês tiverem perguntas, eu vou fazer uma penúltima minha, depois a gente pode fazer o Gui e a Bruna. Uhum. Eu queria saber, assim, sobre o futuro, assim, vocês não se vê mais fora da academia? Você vai virar uma professora, é isso? Ou uma pesquisadora, só pesquisadora? Como que você vê? Eu não pretendo ser professora, que eu falo, a gente nunca pode dizer nunca. Eu até comentei uma vez com você, assim, eu acho uma profissão muito linda, muito, muito linda mesmo. Mas não é algo que eu me identifico, pelo menos não no momento. Mas a minha perspectiva dentro da minha profissão hoje é ser pesquisadora.
Assim, não sei se dentro da academia ou em alguma empresa. Ainda sem o mestrado, assim, eu tenho algumas dúvidas ainda em que rumo depois seguir, né? Mas, por enquanto, assim, eu quero fazer o mestrado, depois fazer o doutorado e seguir, né? Um pós-doc e depois seguir a carreira de pesquisadora mesmo. Sim, 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 então teremos mais uma pesquisadora aí, Isabela Mirandes, né? Mirandes et al. Teremos aí. Ah, imagina, eu já falei, o meu sonho é ser tão top, para não falar palavrão, tão top, que eu Foda, né? eu Isso que cito você quer eu dizer? mesma. Exatamente, é tão foda que eu cito eu mesma, sabe? Sim. Essa é a meta, entendeu? Então, a perspectiva do meu futuro é isso, eu citar eu mesma. Segundo vozes da minha cabeça. Exato. Ou assim, sabe, as pessoas lerem o meu trabalho e falam, ai, nossa, referenciei ela. Então, eu acredito que isso, assim, é uma perspectiva que eu tenho. Se você fala alemão, você vai conseguir, porque eu não sei se tem uma coisa mais difícil do que falar alemão. Ah, tem russo, mandarim, tem várias. Neurociências. Não, se alemão já é difícil, imagina russo. Eu nem tinha pensado no russo, cara, é verdade. É que assim, o alemão, pelo menos as letras são iguais, né? O russo não, são outras letras. É verdade. É difícil. Então, ouvintes do Ciência Deriva do Futuro, entrevistamos Isa Mirandes, ok? Por favor, gente, para não colocar referência, coloca Isabela Mirandes no tchau. A gente vai usar isso para falar, tá vendo? Lá no começo ela foi entrevistada. Né? Antes de fazer mestrado, gente. Você vai ter que voltar quando você estiver famosa, tá bom? Exato, por favor, né? A gente vai usar seu nome para ganhar seguidor, é isso. Por favor, não, gente, vamos fazer uma contribuição aí. E aí, vocês têm pergunta para a gente ir para o final e encerrando? Você tem, Gui? Eu tenho uma. Assim, você seguir na área de pesquisa, você sente vontade de trabalhar no exterior novamente? Ou fazer outro intercâmbio? Boa. Fazer outro intercâmbio, mas assim, na área acadêmica, igual você falou, assim, tipo, eu tenho vontade de fazer, sei lá, parte do meu doutorado em outro país. Então, isso eu tenho sim. A FAPESP tem um programa bom chamado BEP, que ele dá bolsa para o exterior, o CNPq também, que é uma outra agência, dá também. Vale a pena pesquisar para quem curte. Sim, isso eu tenho vontade, mas assim, nessa parte mais de pesquisa, assim, ter experiência em outros laboratórios, né? Então, eu gostaria, sim. E também para você realizar o seu sonho, né, de ir para a Austrália. Não é, exato. Não é? Ainda dá tempo. Tudo bem que o inglês australiano, só por Deus, né? Não dá para entender nada. Mas você, olha, gente, eu sou seu fã. Você fala alemão, eu entendo o inglês australiano. Você foi para fora, não foi? Fui para a Austrália, é dificílimo. Foi para a Austrália? Ai, que legal. E é dificílimo mesmo. Teve uma vez que eu fui para Nova Zelândia, e acho que eu até falei já, assim, não sei se é deriva. E aí eu voltei da Nova Zelândia e achei que eu estava arregaçando no inglês. Aí quando eu voltei para a Austrália, tipo, fiz umas férias, sabe, assim, e aí eu não entendia nada de novo. E a moça que morava comigo disse, nossa, seu inglês regrediu quando você foi para Nova Zelândia. Acabou com a minha vida. Mas é difícil, né? Porque isso é outro sotaque. É outro sotaque, é difícil. Eu acho assim, mas, sabe? Caramba, ela foi muito direta contigo, hein, Cadu? Mas ela... Os sotaques já mudam dentro do Brasil, imagina fora. Tipo, Exato. São Paulo para o Rio, para Curitiba, para Pernambuco, já muda aqui dentro do nosso próprio país. Imagina de país a país. Imagina de país a país. Não, você imagina, você aprende o português, aí você vai, aí você aprende isso aí, você vai lá para o Nordeste, vai para a Bahia. Às vezes você nem consegue compreender. Mar, não é mar, né? É mar. Diferente. É verdade. A mandioca. Já muda. Sempre quando eu volto da casa dos meus avós, quando eu volto para São Paulo, eu fico, meu Deus, eu tô totalmente diferente. Sai paulista, vamos ter nordestino de novo. E, Bruna, você tem mais uma para a gente ir para o fim? Eu queria só pontuar que a Isa falou
que ela sempre gostou muito de estudar. E ela foi para uma profissão que estuda a vida inteira. Então, assim, Isabela. Escolhas. A vida inteira estudando. Mas eu percebi muito isso, que eu assim, realmente gosto de estudar. Eu acabei o TCC, eu estava me matando assim, nessa época, que foi muito corrida. E aí eu falei, olha, 2 dias eu vou ficar tranquila, não vou fazer nada. Né? Falei, não, 2 dias, acabou o TCC, eu vou descansar e depois eu volto a trabalhar, volto com tudo. Deu o segundo dia, eu já tava, ai meu Deus do céu, eu não tô fazendo nada, ai meu Deus do céu, eu já não tô estudando, sabe? Aí eu já falei, realmente, sou aquela pessoa que eu preciso estar estudando, porque senão eu me sinto inútil. Sim, legal. Isa, ó, vou te fazer 2 perguntas rápidas. Tá. Então, o que orgulha a Isabela Mirandês Sabag? Falei certo? Isso, tá certo. E o que orgulha na carreira profissional, na parte profissional? Ai, me orgulha muito ver como eu cresci. Me orgulha muito, assim, poder ver o quanto eu desenvolvi, onde eu estou chegando, porque assim, a gente ainda, né, não chegou aonde eu gostaria de chegar, mas eu me orgulho muito de ver o meu desenvolvimento dentro da biologia em si, de ver como eu entrei sabendo nada e como eu desenvolvi tanto quanto pessoa quanto profissional. Então, eu me orgulho bastante, tanto da minha pessoa quanto da minha profissão. Gui, tá fechado. Microfone. Eu tô falando besteira aqui, Cadu. Eu achei que você tinha dado um comentário. E por fim, assim, tem alguma coisa, alguma pergunta que você treinou, você estava toda certinha para responder e a gente não perguntou o que você queria falar? Não, Pro, eu acho que vocês perguntaram tudo que eu estava na minha cabeça. Eu acho que não teve uma que passou despercebida. Vocês responderam todas as minhas perguntas também, e eu acredito que eu tenho respondido todas. Eu respondi todas as de vocês? Acho que sim. Sim. Você não foi política, que sabe que enrola e não responde. Eu não gosto disso. Eu sou direta. Sim. Gente, então, vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa, gente, para falar? Para a gente já encerrar? Tem, Gui? Eu não tenho mais nenhuma. Gostaram? Sim, demais. Gostei muito. Vamos fazer mais, gente. A gente vai ficar craque nisso, vocês vão ver. Gente, eu vou agradecer primeiro, Isa. Muito obrigado. Assim, como eu falei no começo, você tá no meu coração, a sua sala foi muito importante para mim, vocês, com certeza. Gui, Bruna, muitíssimo obrigado também. Tamo junto por tudo, não só por hoje. E a gente está junto, né? Já faz um tempo. Quero agradecer, né, muito pela entrevista. A Isa, você é super simpática. É isso aí, gente. Muito obrigado também para quem está nos ouvindo. Bruno e Gui, se vocês quiserem agradecer, falar alguma coisa aí para a gente finalizar. Aí a gente termina o nosso 22º episódio, quem diria. Tá bom? Segundo não, primeiro. Entendi. Eu só tenho a agradecer pela Isa também ter aceitado o convite nosso. Amei a conversa que a gente teve aqui. Tirei umas dúvidas minhas sobre o trabalho em laboratório, como que é essa iniciação científica e tudo, e é isso. Espero muito sucesso para ela. Obrigada. Eu também queria agradecer a Isa por ter topado bater um bate-papo conosco. Também por toda a ajuda que ela me deu no lab. Gente, a Isabela é maravilhosa, tá? Fala que é uma pessoa muito inteligente. Não tô puxando saco, porque ela é mesmo. Obrigada. Eu vou ficar emotiva de novo. E é isso. Isa! Fala, desculpa, Bruno, eu achei que você tinha terminado, perdão. É isso, Pro. Tá. Isa, como que eu falo? Acabamos o nosso episódio em alemão. Wir sind fertig. Vocês ouviram? Queria agradecer de novo. E terminamos o nosso 21º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei.
nova Foi fórmula. demais, Pro. Amanda, E mais uma vez, digitalizado. Diga. eu queria agradecer Ai. imensamente o convite. Foi muito bom, foi tudo que eu esperava. Prezo muito, muito, muito sucesso a vocês, a Ciência à Deriva. Obrigada mais uma vez, me senti completamente lisonjeada de estar aqui hoje. E muito obrigada. E da mesma maneira que eu marquei bastante a sua vida, o senhor também marcou muito a minha. Foi um professor que com certeza contribuiu muito na minha formação acadêmica. Então, agradeço de coração a todos os professores e todos os meus colegas que contribuíram também para a minha formação. E obrigada mesmo. Desejo muito, muito, muito sucesso, que a Ciência à Deriva voe. Sim, nós todos, nós 4 aqui, né? Com certeza. Sim. Gente, Amém. muito obrigado. E terminamos assim com o nosso 21º episódio de Ciência à Deriva Podcast. A gente se vê, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este foi o podcast Ciência à Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo, e dos alunos Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Guilherme Cavalcante, Tamires Ferreira, Tainá Souza, Tamires Leite, Nicole Laurindo, Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Cadu Tolucci e Aline Gomes, todos da Universidade Embi Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!